Espera aí, só um minutinho. Então, olha só. O objetivo aqui é a gente ter uma conversa bem tranquila. O som tá picando? Não, é porque eu dei uma engasgada mesmo aqui. Melhorou? Tá. Eu que piquei, não foi o som, não. É que a gente faça uma conversa bem tranquila, com tempo, inclusive, para explicação, para que a gente possa entender as coisas, para que na Assembleia as pessoas possam tomar as suas decisões, tá bem? Essa que é a ideia. Então, vamos lá. Ramiro, se eu te mandar um documento, você consegue compartilhar a tela? Consigo. Tá. Então, eu vou mandar isso aqui rapidinho. Eu já devia ter feito antes, né? Podem me xingar. Enfim. Eu não tenho seu e-mail, Ramiro, depois você me manda. Vamos começar, sem compartilhar a tela mesmo. Você me manda aqui, Ramiro, que eu te mando. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, qual que seria o teto razoável para essa reunião? A gente pode tentar ir até as 8 horas? 8h10? Ramiro, fecha os microfones de novo. Não vai ter jeito, não. Tem que ficar vigiando os microfones, tá? Acho que eu fechei o seu também, desculpa. Seu microfone está fechado, também. Me manda seu e-mail no Zap para que você possa compartilhar a tela para mim. Mandei. Ah, tá. Então, beleza. Então, olha só, gente, me dá 2 minutos só para me mandar o documento para o Ramiro compartilhar, tá bem? Veja se chegou, Ramiro. Boa noite para todo mundo. Ramiro chegou? Ainda não.
Gente, eu vou pedir para as pessoas terem o cuidado de manter os microfones fechados, porque senão fica muito difícil. Bom, vamos começar, gente. Ramiro, assim que você conseguir compartilhar, você compartilha para mim. Não chegou ainda não. Se você quiser ou puder me mandar pelo WhatsApp, mais rápido. Não vou conseguir, não. Tá. Porque eu vou te mandar por WhatsApp, mas aí não consigo habilitar para você. Você abrir o link. Chegou, Vanessa. Então, ótimo. Então, tenta compartilhar aí para mim. Gente, é o mesmo e-mail da Assembleia com uma... Só que a gente vai falar mais detalhado. Pode compartilhar. Está compartilhando? Tá sim. Sim, tá compartilhando. Então, ótimo. Pode passar. Vocês desculpam, viu, gente? Pode passar, pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí, é aí que nós vamos começar a conversar. Então, vamos lá. Pode passar. Então, gente, isso aí é a lei do piso. O que a lei do piso diz? E é muito importante que a gente entenda isso. Que o piso salarial nacional, ele será o menor salário a ser pago, né, na época de R$ 950, para a formação em nível médio na modalidade normal. Na época que ele foi aprovado em 2008 e entra em vigor em 2009. Pode passar. Tá. O piso salarial profissional é o valor abaixo do qual a União, os estados não poderão fixar os vencimentos iniciais da carreira do magistério para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais. Pode passar. Os vencimentos referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput desse artigo. Aqui é o primeiro problema. Gente, alguém escreve no chat que eu não estou sem som, a pessoa que não habilitou o microfone. Qual que é a questão aqui? Volta no anterior. Gente, eu acho que nós... Calma, Matheus, eu tô indo. Matheus, Ramiro, você consegue controlar... Você quer me colocar de co-host? Você não está conseguindo controlar os microfones, né? Então, vamos lá. Aqui, gente, é o primeiro problema que nós temos, não só no município de Belo Horizonte,
mas que nós temos sobre a interpretação do piso. Vocês viram no slide anterior que fala que o piso é o menor salário para jornadas de, no máximo, 40 horas. Aqui fala que os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput desse acordo. Então, aqui foi a primeira discussão. Jornadas inferiores a 40 horas seriam proporcionais ou piso total? Nós tivemos uma primeira luta para que esse artigo da proporcionalidade fosse, de fato, consertado e dissesse claramente, jornadas superiores a 40 horas será pago proporcional. Mas isso não foi possível. Então, nós passamos por uma luta por entendimento nos municípios, de que jornadas de, no máximo, 40 horas seria o peso cheio, e a proporcionalidade seria para jornadas superiores a 40 horas, certo? Essa luta é uma luta que está em curso até hoje, né? Tem, de fato, uma decisão do Supremo que entende que jornadas inferiores a 40 horas pode ser pago o piso proporcionalmente a elas, o que não significa que obriga, né? Então, essa é uma luta que permanece. No estado de Minas Gerais, foi colocado na Constituição que a jornada do estado pagaria o piso cheio e ela é menor do que 40 horas. Isso nunca foi cumprido, né? Não foi cumprido à risca. Mas está lá. Mas, de qualquer forma, esse é o primeiro impasse importante. Pode passar. Volta um pouquinho para mim. Mais um. Pode voltar. Mais um. Esse aqui é outra coisa. Bom, eu não estou encontrando qual que é o parágrafo, mas a outra coisa que diz é que o piso, ele na verdade, está errado. Não, pode baixar, amigo. Que o piso, ele é o menor salário a ser pago para trabalhadores de nível médio no primeiro nível da carreira. Aí volta lá embaixo. Esse é o nosso segundo problema com o governo, e é o problema que nós estamos enfrentando agora e que a gente gostaria muito que vocês entendessem. Qual que é a situação, né? A Prefeitura de Belo Horizonte, ela entende que o piso não tem incidência sobre os níveis da carreira, que, de fato, ele é o menor salário a ser pago, a compreensão dela é que deve ser pago proporcional, mas que ele não tem que incidir sobre a carreira. O que é isso? Ele não se transforma no primeiro nível da carreira, e sobre ele vão sendo calculados os outros salários. Pode passar? Pode passar? Tá, isso aqui eu tentei fazer uma colagem, mas não consegui. Então, volta lá em cima, na situação de BH. Situação de BH. Isso. Agora, clica na tabela de vencimento base. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Isso. Isso aqui, gente, é a nossa tabela. A nossa tabela é do nível 3 ao 26. Por que ela começa no 3? Porque quando chegou em 2020, o nível 1 ficou abaixo do valor do piso, mesmo considerando a jornada proporcional. Então, o que a prefeitura fez? Ela colocou todos os trabalhadores que ainda estavam no nível 1 ou 2 no nível 3. Quem são esses trabalhadores? Aposentados que não tinham curso superior e algumas poucas pessoas da educação infantil que também não tinham curso superior. E ela eliminou o nível 1 e o 2. Por que ela fez isso?
Porque esses trabalhadores não poderiam receber abaixo do piso. Qual que era a nossa luta? Que o valor do piso estivesse lá no nível 1 e que fosse cada nível sendo jogado 5% sobre ele, de forma que a pessoa que estaria no nível 8 ganharia 35% a mais do valor do piso, porque ele corresponderia ao nível 1, e a pessoa no nível 10 ganharia 45% a mais do valor do piso, porque ele seria do nível 1, e assim progressivamente. Bom, em 2020, nós fizemos uma luta grande, mas não conseguimos ser bem-sucedidos, certo? Quando foi agora, o que aconteceu? O valor do piso, se eu considerar a proporcionalidade da jornada, ele vai ser maior do que o nível 7. Olha, vê se você consegue fazer crescer para as pessoas enxergarem o valor do nível 7. O nível 7 é R$ 2.136. R$ 2.136. Vejam bem, gente, o nível, o piso está acima disso, está R$ 2.160 e poucos reais. Então, o que acontece? Todos esses níveis, 3, 4, 5, 6 e 7, estariam abaixo do piso. E isso não pode. Então, o que a prefeitura está fazendo? Ela está discutindo que essas pessoas devem ser enquadradas no nível 8. Está vendo aqui? Que é o R$ 2.243. Todo mundo que não tem curso superior e que está nesses níveis abaixo deve ser enquadrado no nível 8. E ela vai eliminar esses 5 níveis para baixo. Qual que é a nossa discussão? Que o piso deveria ser aplicado no nível 3, certo? E que aí o nível 4 deveria ser correspondente a 5% do nível 3, o nível 5, 5% do nível 4 acima, e por aí por diante. O que representaria hoje que o nível 10 estaria ganhando 35% a mais de quem está no nível 3. Certo? O que a prefeitura está propondo, então? Todo mundo vai para o nível 8. E o reajuste ou qualquer correção em relação ao piso não tem nenhuma incidência sobre os demais níveis da tabela. O que nós estamos dizendo, gente? Vejam, gente, quem está com o microfone aberto, por favor, feche o microfone. Atrapalha muito. O que nós estamos dizendo, gente? Olha a tendência. A tendência. Em 2 anos, o reajuste do piso subiu de forma tão superior ao nosso reajuste que ele eliminou 5 níveis da tabela. Certo? Daqui, seguindo essa tendência, é uma tendência, não significa que vai acontecer deste jeito, mas vai acontecer de qualquer jeito, mais lento ou mais rápido. Seguindo essa tendência, daqui a 5 anos, olha só, o valor do piso já estaria, daqui a 2 anos, se for de 5 em 5 níveis, ele já estaria no nível, então vamos contar, ele chegou no 8, né? Eliminou até o 7, então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o piso estaria no nível correspondendo ao nível 13 da nossa tabela. Se a política é essa, elimina os níveis e enquadra todo mundo no nível da tabela para que ela receba o valor do piso, o que vai acontecer? Daqui a 2 anos, quem está no nível 13
recebe o mesmo tanto que quem está no nível 10. E que tanto é esse? O valor mínimo a ser pago para o profissional de nível médio. Entendem? O que nós achamos que está errado? Não é que a pessoa ela vai para o 13 com o valor do salário que ela devia receber se ela tivesse no 3. Certo? Mas aí continuamos seguindo a tendência. Passou mais 2 anos, mais 5 níveis eliminados. Chegamos no 17. Então, todo mundo teria que ir para o nível 17, porque o piso já estaria correspondendo a esse valor, e todos os outros níveis da carreira eliminados. E aí, quem está no nível 17 passa a ganhar exatamente quem está entrando na carreira. Passou 10 anos, vai no final. Isso chegou ao nível 26, certo? Ou 24. E aí, todo mundo que está no final da carreira está ganhando o mesmo que todo mundo que está entrando, o mesmo salário base, né? Porque os quinquênios não entrariam nisso aí. O mesmo de quem está entrando. E quanto é esse mesmo? É o valor do piso, o valor do menor salário a ser pago para trabalhadores de nível médio. Então, vejam, gente, isso significa que a carreira acaba. Porque se quem está no último nível da carreira recebe o mesmo valor de quem está entrando, não porque o valor de quem está entrando subiu, mas porque foi rebaixado os valores de cima, a carreira acaba. E isso, na verdade, pode fechar a tabela, Ramiro? Isso, na verdade, é uma política de substituir. Pode passar? De substituir pode passar? A carreira pelo piso. Entende? E essa não era, com certeza, a intenção de quando a lei do piso foi criada. Por mais falhas que ela tenha, por não determinar determinadas coisas, com certeza, a intenção da lei do piso não era que eliminassem as carreiras, até porque cita a existência das carreiras, e com certeza, a intenção da lei do piso não era que o piso se transformasse em teto, ou seja, o salário máximo a ser pago. Entende? Bom, aí alguns números que eu acho que é importante para a gente entender. Né? A nossa perda inflacionária de 96 a 45,58, as perdas inflacionárias do governo Calil, 13,8, o reajuste do piso desse ano, né, 33,24, o piso chegou a 3.845, o piso cheio a 2.162. Vocês viram que o nível 7 fica um pouco abaixo, né, 2.130 e poucos, certo? Então, pode passar? Então, qual é a nossa reivindicação? A nossa reivindicação é que a gente receba o piso cheio no primeiro nível da carreira. Agora, o limite, gente, é que o piso, ele incida no nível da carreira, mesmo que seja proporcional, para que ele possa ter incidência sobre todos os demais níveis, para que uma coisa não anule a outra. Então, essa historinha aqui, ela é importante. Depois as pessoas podem me corrigir se as datas estiverem erradas, tá? Em 1990, nós temos o ganho por habilitação, antes mesmo de a gente ter uma carreira. Nesse ganho por habilitação, gente, olha só, o professor que fazia concurso no nível médio, da educação infantil, das séries iniciais, porque tinha educação infantil na rede, ele passa a ganhar o mesmo tanto que o professor das disciplinas especializadas, né, do terceiro ciclo, não era terceiro ciclo na época, mas era quinta, oitava, né, e os professores de ensino médio, porque tinha ensino médio na minha, certo? Em 96, a carreira é construída com essa relação aí, né, o professor faz concurso com nível médio, entra no nível 1, assim que ele faz curso superior, ele vai para o nível 10.
O professor que já era exigido curso superior, ele entra direto no nível 10. E o nível 10 correspondia a 45%, é mais de 45%, tá, gente? Porque é 5% sobre 5%, mas é mais ou menos 45% do que representaria o nível 1, certo? Então, essa foi a conquista histórica da nossa rede. Pode passar? Em 2003, né, o Pimentel aprova uma lei que quebra a carreira, que cria a profissão do educador infantil e quebra a carreira, cria uma outra tabela de vencimentos para esses professores da educação infantil. Né? Isso coincide com a expansão da educação infantil. Não é que não tinha educação infantil na rede, tá, gente? Tinha, e os professores eram o mesmo concurso e tinha a mesma carreira, com a mesma tabela de todo mundo. Em 2003 tem uma quebra. Em 2012, o educador infantil, né, se transforma em professor em educação infantil, e o primeiro nível da educação infantil, da tabela da educação infantil, passa a ser igual ao primeiro nível do ensino fundamental, porque era diferente até o salário inicial. Não é só que não tinha os níveis, não é só que não ganhava por habilitação, é que o nível 1 era muito abaixo, né? Foi criada a carreira da educação infantil com salário de R$450, R$480. Vale lembrar que tem uma greve em 2012, né? E isso é fruto dessa greve. 2018, 2019, o professor de educação infantil com curso superior passa a ser enquadrado no nível 8 de vencimentos. Grande conquista, pode passar, todo mundo sabe disso. Pode passar que eu já estou falando demais. Bom, qual que é a proposta? Não, peraí, volta. A proposta desse ano na carreira da prefeitura é que os trabalhadores da educação infantil vão equiparar mesmo o ingresso, né? Vão para o nível 10, que é o nível de ingresso do ensino fundamental, e a prefeitura não está propondo mudar isso. Então, todos os trabalhadores ingressam no nível 10. O que a gente está discutindo? Que isso é ruim? Não. Isso é o que nós sempre reivindicamos. Então, isso não é ruim. O que nós estamos falando? Que vai equiparar a carreira, mas, ao mesmo tempo, ela vai estrangular ou destruir essa carreira equiparada, que é a carreira de todo mundo, certo? Os professores, isso é uma proposta da prefeitura, do ensino fundamental, irão progredir o nível, né? Ela vai fazer um artigo da lei em que cada professor em exercício do ensino fundamental vai progredir um nível. Depois nós podemos analisar por que a prefeitura está fazendo isso. Mas isso tira a equiparação? Não, porque continua tendo o mesmo ingresso, né? O ingresso do fundamental e da educação infantil continua sendo no 10. E essa que eu já falei aí, que os professores que estão do nível 3 ao 7 vão para o nível 8. Pode passar? Outras coisas importantes. O piso nacional, quando ele foi criado, ele era R$950. O nível 1 da nossa carreira também era R$950. Então, nós ganhávamos o piso cheio, não o piso proporcional, a 22 horas e 30. Em 2022, o piso cheio, 3.845. O primeiro nível da nossa tabela, que hoje é o 7, está em 1.757. Se a gente considerar o reajuste de 11,77%, ele chega a 1.970,62. Então, mesmo com o reajuste, ele fica muito abaixo ao piso, mesmo considerada a proporcionalidade, que é de 2.167. Estou falando rápido, né? Só para vocês entenderem que o nível 3, que é o primeiro nível da nossa tabela hoje, está muito abaixo do piso, né? É uma diferença de 197% entre o reajuste do piso e o nosso reajuste. O piso reajustou 304, o nosso foi de 107, uma diferença de 197%, certo? Por isso, é aí que a gente acha as tendências. Porque nós não temos como dizer quantos anos o piso vai levar para chegar no nível 24 da nossa carreira, no nível 3. A gente tem uma tendência. A tendência é que, por ano, o piso sobe 15% a mais do que o nosso salário. Não significa que todo ano é 15%, né? Eu peguei o período de 13 anos,
pegamos a diferença, dividimos 15% a mais. Então, seguindo esta tendência, em menos de 10 anos, o piso já engoliu a nossa carreira. Não é que o piso engoliu, né? A forma de aplicar o reajuste do piso já engoliu a nossa carreira inteira. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Já falei isso um monte de vezes. Bom, aqui são algumas problematizações que eu acho que a gente precisa entrar nela. O Ramiro, pode tirar o compartilhamento, que eu vou encerrar aqui minha fala. Então, gente, essas são algumas problematizações, algumas questões que a gente precisava que vocês entendessem. E eu vou passar a fala para o Gustavo, mas antes eu queria só fazer uma questão importante. Existem outras questões que estão sendo discutidas? Existe. Tá? E depois a gente vai responder as questões com relação a ela. Tem a questão do tempo de planejamento, né? Que é uma questão importante e que nós não menosprezamos esse debate, se ele é feito na escola, se ele é feito em casa, e mais importante, quer dizer, eu não sei nem se é o mais importante, se ele é concentrado ou se ele é dividido ao longo da semana. Tem uma questão muito séria, que é a não possibilidade de substituição de professores com licenças menores do que 15 dias. Isso é um problemão, gente, grave, porque, na prática, a gente tem uma redução do quadro de trabalhadores nas escolas diária muito grande. Tem o problema de ter apresentado para o ensino fundamental uma forma de reajuste, uma forma de recomposição do salário, que não é reajuste, que é essa forma de progredir na carreira, que não incide sobre os aposentados com paridade. Tem o problema de não terem apresentado ainda como é que vai se dar a recomposição dos salários dos aposentados sem paridade, né? Embora ela tenha que seguir os índices do nível federal. E nós vamos ter uma série de outros problemas na escola, né? Redução uma série de coisas. Mas o que a gente está tentando construir aqui? Nós temos uma coisa que unifica todos nós, e que, na nossa modesta opinião, é o problema central que nós estamos vivendo, que é a destruição da nossa carreira. Nos preocupa que a gente se perca nos debates que nos dividam, não que eles não sejam importantes, e que a gente se disperse sobre esta questão central, que é a nossa carreira. Entende, gente? Isso é o que mais nos preocupa nesse momento. E é difícil explicar isso para a categoria. Mas, enfim, eu paro por aqui. Depois eu acho que a gente vai fazer novas análises, outras pessoas vão se inscrever. Eu acho que isso é importante. Eu vou passar a palavra para o Gustavo. Gustavo é o nosso companheiro do ILAESE, gente, e a gente encomendou um estudo para o ILAESE, que é estudar essa situação da aplicação do piso no país. E essas relações que a gente está vivendo em Belo Horizonte, proporcionalidade, a jornada de trabalho, como que o piso incide nas carreiras, para a gente ter para a gente ter uma boa noção desse todo, tá bem? Gustavo, passa a palavra para você. Tá. Me escutam bem? Sim. Tá ok? Tá. Então, boa noite a todos. Meu nome é Gustavo, como Vanessa já me apresentou. Nós estamos fazendo um estudo aí bastante amplo, envolvendo os pisos, as carreiras, a evolução das categorias em todas as capitais do Brasil e nos principais estados, tanto o estado atual quanto a série histórica. Esse estudo ainda está em construção. A ideia aqui vai ser trazer algumas informações que nós avaliamos que são importantes, nós já atingimos na etapa que está da investigação e da elaboração, que possa auxiliar vocês, tá? Então, eu vou me centrar principalmente nas capitais. Nós, das 26 capitais, né, porque Brasília não tem um município de Brasília, atua sobre o Distrito Federal, houve apenas 4 que nós não conseguimos informações, né, que foi, no caso, Boa Vista, Belém, Campo Grande e Cuiabá.
Todas as outras nós conseguimos os dados e as fontes em relação a qual que é o salário base, qual que é a carga horária da carreira e qual que é o vencimento básico atual. Então, primeiro, eu queria trazer algumas informações a esse respeito. Primeiro, só lembrar algumas coisas aqui com relação à lei, tá? Que é importante e fez parte aí também da nossa investigação. É bastante claro na Lei 11.739, que regulamenta a questão do piso salarial, que ela incide, primeiro, em profissionais de formação em nível médio, na modalidade normal. Então, é o primeiro nível da carreira de formação de nível médio, não superior, né? E que é sobre o primeiro nível da carreira. Isso é explícito na lei do piso, tá? A única ambiguidade que aí tem uma jurisprudência depois, é com relação às 40 horas, porque a lei diz que para a jornada de, no máximo, 40 horas semanais. E, com isso, juridicamente, se interpretou que se for ser 30 horas, ou 22,5, ou 20, ou 30, o valor seria proporcional. Mas é importante deixar claro que mesmo isso não é explícito na lei, tá? Ela daria margem para a interpretação de que, se o cargo em vigor em um determinado município ou estado fosse inferior às 40, estaria valendo o valor máximo. Mas, como não é assim que juridicamente a questão é interpretada, então a gente está fazendo essa pesquisa levando em consideração essa proporcionalidade, né? Então, se a carga horária for de 30, for de 22,5, for de 20, a gente faz a proporção em relação ao valor do piso. Mas é importante destacar que isso não é explícito na lei. Ela fala no máximo 20, 40 horas, mas que é para profissionais do nível médio no primeiro nível da carreira. É explícito nesse sentido, tá? Então, dito isso, desses 22 capitais, tá, que nós mencionamos, se nós considerarmos o valor que era pago até 2021, e teve o reajuste de 2022, eu já vou mencionar esse respeito, desses 22 capitais, 12 cumprem o piso e 10 não, tá? Considerando o valor de R$ 2.886,15, que estava em vigor até janeiro desse ano, tá? Então, como está tudo muito em cima, nós fizemos questão de ligar mesmo, ainda se não tivesse nenhum contato, para todos os sindicatos, tentar entender cada situação. A enorme maioria dos casos estão em negociação, negociações não fechadas, não identificamos nenhum que já fechou a negociação, tá? Mas estão em negociação em relação ao piso já em vigor em janeiro desse ano. Esse outro ponto importante é que a lei é explícita que esse vencimento deve valer a partir de janeiro, quando é realizado o reajuste, tá? Não é qualquer momento do ano, é especificamente no mês de janeiro. Então, se nós considerarmos nesses 22 municípios, até o valor estava em vigor até dezembro de 2021, tá? Que para 40 horas seria R$ 2.886,15. E considerarmos a proporcionalidade desse valor, ou seja, se for 30 horas de carreira, seria 2.164, se for 20, seria 1.443, e por aí vai. Considerando esse critério, nós teríamos esse quadro, que das 22 capitais que nós conseguimos informação, 10 não cumprem e 12 cumprem. Só que, considerando o reajuste de 2022, que vai para 3.845, mesmo sabendo que a maioria está em negociação, então são situações que podem mudar, mas se considerarmos o valor que era recebido de salário base até a final de 2021, início de 2022 também, apenas 3 cumprem, tá? Até menciono os 3, que seria, no caso, São Paulo, bem em cima, tá? Com relação ao valor atual. Na verdade, lá é menor, mas a carga horária é 30 horas, então, se fizer a proporção, daria um pouquinho acima. Cumpriria também Porto Alegre, também o valor é menor, é R$ 2.264, mas a carga é de 20 horas, então, fazendo a proporção para 40, daria mais que R$ 4.000, e cumpriria também Rio de Janeiro, que existe, inclusive, uma carga horária de 40 horas, que é acima de R$ 5.000, tá? Seria só esses 3 que cumpririam com o valor atual. Considerando o valor anterior, seria cumprido por 12,22, tá? Alguns ficariam mais ou menos em cima, outros com a diferença ainda bastante significativa. Fortaleza, por exemplo, ficaria próximo, mas ainda não cumpriria em relação ao valor atual. As carreiras, nós vamos, nesse estudo, ter que fazer um box mesmo, detalhando cada situação, porque elas são muito diferentes,
são critérios diferentes, são níveis muito diferentes. Mas o que eu poderia adiantar aqui para vocês? Sim, na totalidade dos municípios existem carreira. Elas são distintas, mas existem carreira. E nos municípios, nós não identificamos nenhum que utilize uma metodologia do tipo subsídio, tá? A única exceção seria Vitória, capital do Espírito Santo, mas lá é um subsídio mesmo, ou seja, lá eles têm um salário base e uma carreira em cima do salário base e tem um subsídio que é agregado, então seria a ideia certa de subsídio, tá? Que é agregado a esse salário base. E, no caso, esse subsídio conta para o piso, tá? No caso de Vitória. Nos estados, aí o subsídio existe em Porto Alegre, e no estado de Minas Gerais, e existe um projeto de implantação em São Paulo, que meio que substitui a carreira inteira. Mas no conjunto dos municípios, nós identificamos, inclusive com os documentos, que são bastante complexos, né? Alguns têm até 40, 50 níveis, mas todos têm, tá? Tem algum tipo de carreira. Ainda está pendente. Nós estamos querendo fazer uma estimativa da evolução desses salários à luz dessa carreira. Isso nós não temos pronto ainda em cada um desses casos para poder servir aí de critério de comparação, tá? Então, assim, essas são as principais informações. Na verdade, o estudo, quando a gente trazer, vai ter muito mais coisas, né? Nós estamos pegando... por exemplo, Belo Horizonte é uma exceção, onde a grande maioria dos professores são estatutários efetivos. Existem vários casos que não são, né? Só para mencionar aí uma situação, que tem um percentual gigante da carreira que não são, ou são estatutários não efetivos, ou são contratados. Mesmo nos municípios, é uma modalidade bastante comum, pega um percentual significativo. Vai vir uma análise detalhada também de Belo Horizonte, que sinalizaram com 14.914 trabalhadores ao fim de 2020, pela RAIS, é o último dado que nós temos, porque a RAIS é anual, a de 2021 sai só no final desse ano, e vem caindo o número de professores de 2017 até hoje, era 16.401, tá? Em 2017, está em 14.914, então tem essa queda que dá para verificar, e é possível ver um quadro meio que generalizado de arroxo de 2016 para cá, na grande maioria dos municípios, né? Então, na maioria dos casos, quando a gente avaliava a evolução salarial, ela crescia um pouco a mais que a inflação, possivelmente por causa da carreira. Isso não acontece mais nos últimos anos na grande maioria dos municípios. Então, vai vir informações detalhadas desse respeito, a respeito de formação, a respeito do quadro que é efetivo, que não é, o percentual em cada uma das capitais, comparando a remuneração do Estado com o município também. Por exemplo, algumas coisas que surpreendem um pouco, a remuneração no Estado, na média, é melhor que os municípios, agora a capital, que são as capitais que são exceções, né? Na capital, os municípios crescem um pouco a mais, mas essa diferença está diminuindo. Então, vários elementos que a gente vai mostrar. Mas acho que o fundamental, que a ideia aqui era fazer uma prévia, né? Então, com relação às capitais, são isso. Das 22 que nós analisamos, todas têm carreira, tá? Deixando claro que todas têm. Não tem nenhum caso que nós encontramos que não tem, ainda que essas carreiras variam muito entre si e sejam muito particulares. Não tem nenhum modelo que é seguido. Assim, esse modelo aqui, ele se aplica a 10, 15 municípios. São situações de carreira muito particular em cada caso. Mas ainda existe. E considerando o valor do piso até dezembro de 2021, o piso de 2.886, dos 22, 12 cumprem e 10 não. 12 cumprem, 10 não. Mas considerando o valor atualizado do piso, só 3 cumpririam. E aí quase todos os casos eles estão em negociação. E existe alguns municípios, isso vale a pena mencionar, não é majoritário, mas tem alguns. No Nordeste tem 2 ou 3, Recife é um deles, que o reajuste do piso só incide sobre o nível 1 da carreira, tá? Então, essa situação ela existe. Não é majoritária, é uma situação que ela ainda é uma exceção, mas é o caso ali em 2, 3 municípios do Nordeste, inclusive Recife, onde o reajuste do piso não incide sobre todos os níveis da carreira e somente sobre o primeiro nível da carreira, tá? Então, bem, a prévia é essa, tem outras informações, mas essa é que eu avaliei, a gente avaliou como sendo mais importantes aqui para esse momento, tendo em vista as questões que estão sendo debatidas, tá? O documento ele vai aparecer com todos esses dados bem detalhados
e não necessariamente com piso mínimo, mas com a remuneração média em cada um dos casos, em uma série histórica de 2006 até agora, considerando a inflação, o salário mínimo, comparando estados com municípios, cada uma das capitais umas com as outras, a remuneração de quem acabou de entrar e de quem já está há muito tempo, e aí vai servir de critério, creio, para muitas conclusões que podem ser importantes. Então, é isso, fico aí à disposição para qualquer esclarecimento, dúvida, ou mesmo alguma informação que a gente possa ter no que foi catalogado até aqui e servir e ser útil nesse momento. Bom, gente, eu sei que a exposição foi muito longa, mas a gente precisava, a minha até, né, do Gustavo não, mas a gente precisava tentar fazer com o maior detalhamento possível. E, para variar, eu peço desculpas das confusões técnicas, a culpa é minha, eu sempre acho que eu vou dar conta de fazer as coisas certinho, e hoje teve manifestação, e aí, bom, enfim. Agora, é só destacar que o ILAESE não encontrou, e nem a gente, foi por isso que a gente encomendou o estudo, esses dados compilados em nenhum lugar. Não encontramos no site da CNTE, não encontramos em nenhum lugar. Foi por isso que a gente encomendou o estudo, que a gente achou que era importante ter um documento que compilasse esses dados do país, certo? Mas, enfim, vamos abrir para as inscrições e a gente vai tentar acompanhar as perguntas do chat. Mas, veja bem, gente, a gente vai tentar acompanhar as perguntas. Todos os comentários não vai ser fácil, tá? Eu queria ver quem da diretoria que está aí que pode me ajudar. Evângeli? Mais alguém, gente? Tá, até que apareça alguém, vamos fazer o seguinte, Cláudia está aí? Pode ajudar, Cláudia, a ver as inscrições? Posso. Tá, então está abertas as inscrições, a gente vai dar um tempo de 3 minutos, claro, não vamos fechar o microfone das pessoas, mas vamos tentar admitir as dúvidas. Lembrando que esse não é um fórum de decisão, não é um fórum deliberativo, é um fórum para a gente conversar e esclarecer dúvidas, tá bem? É isso. Então, está aberto. Áudio, Vanessa. Sem áudio. Fechou seu microfone. Tá, pode levantar a mãozinha ou se inscrever no chat. Marcos Vinícius já levantou a mãozinha. Marcos, é você. Vanessa, colegas, boa noite. Pois bem, temos aí realmente um problema enorme para poder ser gerenciado, né? Que é exatamente essa destruição da carreira e, no meu ponto de vista, a construção de uma outra carreira que quebra a lógica da paridade entre os ativos e os inativos. A partir do momento que você inicia esse processo, e aí eu coloco os níveis 25 e 26 já dentro dessa lógica, nós podemos pensar que a prefeitura irá incluir novos níveis ao final agora dessas carreiras unificadas a partir da aprovação do PL. Desse modo, nós teremos uma nova carreira. Uma nova carreira, de repente, com níveis 27, 28, 29 e 30, quebrando a lógica da paridade e provocando entre nós uma preocupação que eu tenho, inclusive, com o presidente lá do CACS Fundeb, né? Eu assumi a presidência do CACS Fundeb no início desse ano, onde que já existe aí uma previsão de mais recursos, né, ano a ano, e essa previsão de mais recursos, ela não está promovendo a valorização da nossa carreira. Daqui a pouco eu fecho também. Mamãe não consegue segurar. Eu acho que temos aí uma criança que é professora também. Marcos, só um minutinho. Ramiro, procura fechar os microfones, por favor. Então, lá dentro lá do CACS Fundeb, eu já solicitei à secretária
um gráfico, né, um estudo, mostrando, inclusive, o número de colegas por nível. Isso é importante a gente saber quantas pessoas estão em cada nível. Exatamente para poder estruturar ali um estudo demonstrando e corroborando algo que, para mim, já é cristalino. Não é possível, dentro do horizonte de 25 anos para as mulheres e 30 anos para os homens, ou seja, aposentadoria especial do magistério, a gente chegar no último nível. E aí eu repito o que eu disse na nossa Assembleia Virtual: qual é a efetividade dessa lei, se a gente não consegue chegar ao final da carreira dentro desse horizonte de 25, 30 anos? E sendo criados outros níveis, essa situação vai piorar mais ainda. E aí, Vanessa e demais colegas, eu coloco, inclusive, como elemento para ser discutido na nossa Assembleia, nós temos que ter mais níveis para escolaridade sendo garantidos. E nós temos que fazer um estudo jurídico para que esta nova carreira, nos meus termos, tá? No meu ponto de vista, não quebre a lógica da paridade. Porque senão daqui a pouco nós teremos o antes e o depois. E todos nós seremos inativos, seremos pessoas aposentadas em algum momento futuro. Então nós temos que cuidar da nossa carreira olhando quem está em atividade e quem que está aposentado. Né? Então, essa é a minha preocupação e são essas as colocações que eu considero importantes. Obrigado, Vanessa. Leila. Leila? Estou com som? Estou tentando, mas não estou conseguindo. Cadê eu? Estamos te ouvindo. Ah, então tá ótimo. Quem sabe até me vendo. Não estou. É o seguinte, boa noite, gente. A preocupação que eu tenho é quanto à carreira, mesmo. Eu entendo que piso é chão, piso é básico, piso é o primeiro nível da carreira. Se eu vou botar o piso em quem não ganha o piso ainda, eu estou botando todo mundo para o primeiro nível da carreira, não estou botando o piso lá no nível. Só um minuto, Leila. Um minuto, Leila. Gente, vamos cuidar dos microfones, pode continuar. Eu estou botando o nível 7, o nível 8 para nível 1, porque é o piso, é o início da carreira. O Marcos disse que é bem provável que consiga o nível 27, 28, 29, pode ser o nível 1000, que a gente nunca vai conseguir alcançar nesses 25 anos, nesses 30 anos de carreira. O que me preocupa é a quantidade de gente que não para pensar sobre isso, da necessidade da gente brigar. Porque o prefeito só vai começar a negociar se a gente insistir na negociação. Se cruzar o braço, ficar esperando cair do céu, não vai dar nada certo, como nunca deu. Então, a gente brigava pelo piso? Brigou. Conseguiu o piso. Conseguiu pagar o piso do jeito que a gente queria? Não. Ainda não. Mas a gente tem por obrigação continuar brigando. E essa briga se começa bem clara na Assembleia do dia 8, onde a gente tem que encher a Assembleia. Mostrar para a Prefeitura que não adianta botar robozinho para votar no virtual. Não adianta comprar povo das MED para entrar na reunião e ficar votando a mesma coisa, ficar tumultuando. Porque as MED continuam. No mesmo horário da nossa reunião agora, está a reunião do APA3, que para eles não muda em nada. Não importa o que está acontecendo com o salário do professor, com as condições de trabalho do professor, a reuniãozinha deles lá continua, e deles é nossa também, porque eu participo desse bendito desse APA, porque faz parte da escola, e fica tudo muito picado. Então, a gente tem que botar fé na cabeça de a gente vai tentar para conseguir. E piso é chão. E meu piso é para 22h30, porque essa é a minha carga horária. Se está escrito máximo 40 horas, que a gente ensine magistrado a ler. Ele não tem que interpretar, ele tem que ler, está lá escrito máximo de 40 horas.
Quer dizer, 20 Um horas, minuto. 30 horas, 15 horas, 10 horas, está dentro desse máximo. Então, tem que ganhar o piso como um todo, um piso inteiro. É isso aí. Eu quero briga, chamado para dia 8 grande, e a gente continuar a entender essa discussão de piso. Claro que a gente quer uma carreira de magistério única, que comece lá, para quem dá aula, e o nome é da aula, porque todo mundo é professor, formou para isso, fez concurso para isso, pode bebezinho ter 6 meses, não interessa. O professor do bebezinho de 6 meses vai ganhar conforme a formação dele. Isso a gente Conclua. já conseguiu. Então, concluindo, quero todo mundo numa carreira única do magistério, mas carreira mesmo, do primeiro nível que é médio até o nível que for, mas dentro dos meus 25 anos e 30 anos de trabalho. Que eu possa conseguir chegar no nível máximo no meu tempo de trabalho antes de aposentar. É isso, boa noite, obrigada. Adriana? Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Sim, né? Ok. Obrigada, Vanessa. Pessoal, aqui é Adriana Souza, sou professora de História da Escola Municipal da Vila Pinho e também integrante militante do Coletivo Esperançar aqui da nossa rede. Eu tenho muito acordo, né, também com a fala da Leila e do Marcos que me antecederam. Eu acho que a preocupação central que a gente precisa ter com relação a essa questão de como a prefeitura, né, como o governo Calil tem lidado com a questão, né, da lei do piso, né, e o reajuste anual do piso, como isso impacta negativamente na nossa carreira. Eu tenho ido às escolas, conversado com as pessoas, e eu tenho ficado muito preocupada, porque uma boa parte dos companheiros e companheiras que estão na escola não se atentam para a questão da carreira que está sendo destruída. Então, a Vanessa falou de forma muito clara, objetiva. Então, você pensar que se agora, com essa forma, né, que o governo Calil vê de ajustar, né, o piso da nossa carreira com o piso da lei do piso nacional, então a gente perdendo 8 níveis, então uma carreira que tinha 24, agora 26 menos 8, então 16, 18 níveis. Então, o tanto que a gente perde do ponto de vista da nossa carreira. Então, é uma destruição da carreira, uma desestruturação da carreira, e com essa ideia que a Leila colocou muito bem. Um minuto. Né? Ok, então o que era para ser piso torna teto. Então, isso não é aceitável. Então, eu acho que é importante o sindicato estar agora apontando para esse debate mais aprofundado. Durante um tempo, a nossa categoria não fez o debate sobre a lei do piso, que é essencial. Então, eu quero terminar aqui também fazendo um convite para todo mundo que está aqui. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer um debate sobre a lei do piso, historicamente, no nosso país, com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que tem, né, que é uma entidade que tem histórico na luta da construção da lei do piso, mas também pela sua implementação por todo o país. E é importante a gente entender esse debate, qualificar o nosso debate. Conclua. E combater, ok, Vanessa, e combater essa política de destruição da carreira. Quando eu entrei na rede municipal de BH em 2013, eu entrei justamente porque tinha essa propaganda de que Belo Horizonte tinha a melhor carreira do Brasil, né? E as pessoas, nós professores, chegamos a ganhar 9 salários mínimos. Hoje, a gente entra ganhando menos de 2 salários mínimos. Então, isso é muito grave e a gente precisa se organizar, mobilizar os companheiros e companheiras para fazer esse debate e enfrentar essa destruição da nossa carreira. É isso, então, todo mundo convidado para o debate de amanhã. Um abraço. Eu me perdi aqui, mas eu acho que o próximo é o Luiz. Eu não sei se o Luiz estava inscrito, porque eu não estou vendo ele mais, ou era a Adriana. Era o Luiz mesmo. Luiz, cadê você? Eu tô chegando. Aí, eu caí e voltei aqui, por isso minha mãozinha desapareceu. Bem, pessoal, boa noite para todos e todas. Eu gostei da fala da Adriana. Eu tenho uma avaliação bem parecida, assim, né? Essa questão, desde que eu entrei na rede, também eu entrei um pouco depois, em 2015, e é isso, né?
a carreira ela é objeto de ataque ano a ano. Desde o primeiro ano de greve que eu participei lá em 2015, tinha esse foco, a questão da carreira, e todo ano é mais uma tentativa. E agora essa perversão de vincular a lei do piso com essa destruição da carreira. E aí é algo que a gente realmente tem que ficar muito atento, né? Porque a gente vai aproximando cada vez mais essa noção que já foi muito falada aqui, de que não é teto, né? É piso para nível médio. E a gente, então, está ficando cada vez mais próximo disso. Eu quero colaborar muito com a fala da Adriana, porque eu acho que esse debate da lei do piso é um debate muito central para a educação no Brasil, né? A lei do piso foi uma conquista fundamental que ocorreu em 2008, né? Ela tem suas debilidades, sim, mas no geral, o que a gente... Você pode me explicar? Perdão, tem alguém? Alguém abriu o microfone. Ramiro, fecha, por favor, da Rosimei. Tá, ok. Porque, assim, esse debate, no geral, ele é muito necessário quando a gente vê a defasagem do que foi o reajuste do piso, historicamente, e o que e o que tem sido apresentado em Belo Horizonte, a gente vê que é um achatamento completo da nossa carreira. E a gente ter feito isso, sobretudo a partir de 2020, a gente ter começado a colocar isso na pauta, e eu acho que esse tem que ser nosso horizonte. Nosso horizonte é o reajuste anual da lei do piso. Eu acho que a gente tem que ter isso, que é um debate que mobiliza, mas que a gente tem que ter capacidade de dialogar, entender que a proposta que foi feita é uma proposta absolutamente insuficiente e que a lei do piso deve ser nosso horizonte depois de um período de muito tempo de perdas salariais. E aí eu quero reforçar esse convite da Adriana, porque isso. O debate amanhã do Coletivo Esperançar, que a gente está colocando aí, convida a todos e todas para participar. Eu acho que ele é importante, que ele traz mais elementos, né? Disso que o Gustavo trouxe de outros estados, né, e outros municípios, de outras redes, de entender como que isso tem sido debatido ao longo do tempo, com mais elementos, e também com Daniel Braga, que é um estudioso, foi da rede aqui também municipal, é um estudioso do tema, então acho que vai acrescentar muito esse debate. A gente precisa de muito mais debate, ver como outras cidades estão trabalhando isso, para a gente ter aí, somar forças nesse momento e ter realmente o máximo de pessoas na Assembleia do dia 8, com clareza do que está em jogo e com a reivindicação na linha correta, que eu acho que é nessa linha do reajuste do lei do piso. É isso. Boa noite. A próxima Gente, a próxima é a Andréa Marilda. Eu vou, por causa dos prazos, gente, eu vou pedir que as pessoas que ainda quiserem se inscrever, se inscrevam durante a fala da Andréa, tá bem? Após a fala da Andréa, nós vamos encerrar as inscrições. Andréa, é você. Andréa. Bom, enquanto a Andréa localiza, passamos para o Anderson. Oi. Boa noite a todas e todos. Começou já um pouco o processo eleitoral. Bom, eu sou o Anderson, sou do Coletivo Fortalecer, professor de Venda Nova. Participei agora há pouco no encontro que nós fizemos na Noroeste, né, com 70 professores e professores, né, para tirar um pouco da dúvida do que seria a consequência da proposta da prefeitura, né? Aí, não mirando na questão do reajuste, equiparação da carreira de educação infantil, né, os problemas que estão colocados aí no tempo de planejamento, no que representa aí essa quebra da carreira, né? Que o que acontece, na verdade, é que em 2020, em certa medida, a gente conseguiu ampliar mais 2 níveis, né? Tirando 1 e 2 e ampliando mais 2, como o Marcos
que é do conselho aí do Fundeb e participa comigo também do Conselho Municipal de Educação. A gente vai até fazer um debate sobre a temática, ainda falta fechar a data. O que a gente percebe que a lei do piso, ela trouxe um avanço para as carreiras de nível médio, mas também ela trouxe um problema para as carreiras de curso superior. Que, como o reajuste ele é anual, né, e desde 2009 veio tendo os índices aplicados, aí tendo como um dos índices de referência a questão das matrículas, né, o Fundeb, né, tendo como referencial o custo aluno, a gente vem percebendo que, ao não ter uma política em Belo Horizonte de reajuste linear, nos levou a essa situação, em que mesmo no proporcional, nós já estamos abaixo do piso. Já tínhamos aí o 1 e o 2, a prefeitura retirou o 1 e o 2 e reposicionou para o 3. Agora nós temos o 3 até o 7, reposicionando as pessoas para o 8. Isso significa que daqui a 2 anos, quem tiver no 10, a tendência, com a aplicação do reajuste do piso para nível médio, vai estar abaixo do piso, mesmo no proporcional. A linha da prefeitura é fazer uma equiparação do ganho por habilitação de quem tem curso superior, equiparando a quem tem nível médio, por não ter uma política de aplicação de reajuste linear. Então, esse é um dos grandes problemas. E a prefeitura não está propondo esticar mais níveis, pelo contrário, estacionarmos aí no nível 16 e ao longo do tempo perdendo. Então, a questão fica se é isso mesmo, né? Se é uma equiparação reversa, né? Ao invés de você fazer um comparativo no sentido de você ter uma progressão melhor, você fazer o reverso do que vem acontecendo com essa proposta da Prefeitura de Belo Horizonte. Aqui eu reforço o dia 8, a importância da nossa participação, para demonstrar a força do movimento, e a força da nossa categoria, que ela sabe dar a resposta no momento correto. E aproveito e faço um convite àquelas e aqueles que estão presentes aqui, nós do Coletivo Fortalecer. A gente vai ter encontro amanhã à tarde, né, às 2 horas. Quem tiver interesse, a gente vai colocar o link aqui no chat para que a gente possa bater um papo e ver esse processo de mobilização, né, que nos interessa incorporar um processo de renovação e levar a categoria a um passo adiante do que pensar somente no imediato, né? Pensar a nossa carreira, que do contrário, a destruição da carreira está colocada. Então, o momento de barrar é agora. Não dá para alguns com o discurso, aceita e depois briga, né? O momento é agora. Se a gente não reverter esse ataque à nossa carreira, o que está posto é nível 12, 13, 14, 15, 16, estarem abaixo do piso, sendo equiparado com o nível médio, e sem contar que há uma reforma administrativa que não foi aprovada, visto a luta que fizemos, né, nacionalmente, mas que ela está aí a qualquer momento, que pode tocar diretamente aí em quinquênios com a desconstitucionalização. Um abraço e sigamos na luta. Obrigada, Wanderson. Tá falando, Vanessa? Tá fechado seu microfone. Depois do Anderson, o Cleiton. Andréia, você já está pronta para falar? Andréia Marilda. Então, Cleiton. Boa noite, pessoal. Sou Cleiton, professor no Barreiro, na Escola Municipal Pedro Aleixo, e também integrante aí do Coletivo Fortalecer. Primeiro, né, eu acho que a gente está sendo colocado em uma bifurcação, que de um lado está a destruição da carreira, que muitos aqui construíram e mantiveram aí, e de outro a luta para nós mantermos a nossa carreira, né? E eu tenho certeza que a gente vai para esse lado da luta aí, né? A gente faz parte de umas categorias que mais luta aí, que mais organizadas, que sempre tem um processo de mobilização com diversas reuniões, né? A pandemia provou isso aí, né? A gente conseguiu manter a categoria mobilizada, né? Então a gente tem que olhar para a gente, ver o que a gente é de fato, né? E ver o que a gente construiu.
e ver sempre que a categoria, né, sempre decidiu os rumos, e não foi um sindicato ou os integrantes das diretorias, né, numa diretoria que é composta por diversas forças. Então, a categoria ela sabe muito bem conduzir seus rumos. A gente tem que apostar nessa nossa tradição, né? Então, a gente está vendo aí diversas lutas que estão acontecendo pelo país, e a educação sempre foi vanguarda das lutas aí, entre outras categorias. Então, né, eu insisto a gente olhar para o espelho e ver quem nós somos aí, a nossa força de luta. E aí eu queria, né, reforçar o convite para essa reunião amanhã, que vai ser às 14 horas, né? A gente pretende fazer de maneira híbrida, vai ser realizada no Sindirede, mas também a gente vai colocar o link para quem quiser participar de maneira virtual, e a gente vai aprofundar todo o histórico aí, né, para a gente ajudar os trabalhadores e as trabalhadoras nesse processo aí que a gente vai iniciar no dia 8. Então, é fundamental, acho que cada um aqui ter a paciência para explicar a questão da carreira, que não é todo mundo que entende, né? Mas muitos entendem, quem entendeu aqui tem um papel de explicar. Então, reforçando aí que a gente vai aprofundar isso amanhã, às 14 horas no Sindirede, e a gente vai também disponibilizar o link. Eu queria fazer uma pergunta para o Gustavo, para se ele, nesse estudo que ele viu aí, muita gente fala e tem muita propaganda do Maranhão, né? E outros estados, outras capitais, que são às vezes governados por partidos, né, que são ditos progressistas, como o PSOL, o próprio PT, né, em relação a essa questão aí do piso, né, enfim, dessas questões aí, das propagandas que se fazem aí em relação à valorização das professoras e professores. Obrigado. Dirce, Renata depois disse. Meninas, vocês têm que atualizar a lista para me ajudar. Cláudia, mas eu estou vendo aqui Renata e depois disso. Boa noite, gente. De fato, a prefeitura conseguiu fazer uma coisa muito boa, porque nem os colegas estão conseguindo entender que 11% não é um ganho, né? A discussão da escola está difícil. Para mim, desde o início, né, das primeiras vezes, fica nítido isso, que é a destruição da nossa carreira, mas está difícil as pessoas entenderem, não está fácil. As pessoas estão discutindo, assim, as falas são assim, mas o sindicato não vai aceitar a gente fazer o estudo em casa, e aí a gente tem que voltar de novo, explicar como é que as coisas são decididas na Assembleia. Mas a Assembleia presencial, ela não é válida, porque tem pouca gente. A gente não está conseguindo fazer a nossa categoria compreender a destruição da nossa carreira. Eu acho que nesse momento vai ser muito difícil fazer a sociedade compreender. As pessoas estão com os argumentos, mas a gente já ficou sem aula presencial esse tempo todo. A gente vai fazer uma greve agora, a comunidade não vai aceitar. Eu acho importante mesmo a gente fortalecer o dia 8, mas honestamente estou muito sem esperança, muito desiludida, e é por isso que é importante a gente encontrar, mesmo sabendo que eu não vou encontrar, porque eu vou estar trabalhando lá em Betim no dia 8 à tarde, para energizar. Mas a minha percepção é de que as pessoas já aceitaram, e mesmo sem compreender, e mesmo a gente explicando, tem hora que eu acho que eu estou falando em latim com os colegas, porque as pessoas não estão conseguindo compreender que é a destruição da carreira. Você fala assim, mas a gente vai ter 11%, a gente vai subir o nível. Não, mas eu vou te explicar outra vez. Eu fico assim, mas será que eu tô tão sem conseguir explicar, ou as pessoas de fato não querem compreender? E quando elas parece que estão conseguindo entender, elas falam assim, mas a sociedade não vai aceitar, a gente já ficou quase 2 anos sem aula presencial, a gente não pode fazer uma greve agora. Então, eu acho que a gente tem que pensar aí como é que vai fazer esse diálogo. Às vezes é só eu, né? Só o meu entorno que está assim. Eu estou querendo acreditar com as falas que eu ouvi, mas eu estou muito desesperançosa, assim, muito desiludida. A próxima é Dirce.
Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu me inscrevi para falar porque eu percebi que a gente está falando muito dessa questão da destruição da carreira. Então, eu acho que a gente tem que separar duas coisas, sabe? Uma coisa... Só um minutinho, Disse. Só um minutinho. Tem microfones Aí, abertos. a Dobra continua. Daiana e Adriano. Manda logo, minha cota de malha está presa na minha cueca. E Adriano Oliveira, fechar o microfone. É que eu acho que a gente tem que pensar em duas coisas. Uma coisa é a destruição da carreira, né? E a outra coisa é a recomposição de perdas. Quando a gente pensa em destruição de carreira, a nossa carreira, gente, ela já está destruída. A nossa carreira, ela tem sido composta por recomposição de perdas. Quando ele faz uma proposta de 11%, a gente não consegue nem as perdas que a gente teve na nossa carreira. A nossa carreira, ela não vai ser destruída, ela já foi destruída. Eu quero contar a minha história. Quando eu entrei na prefeitura para ser professora, eu entrei na prefeitura em 2001. Eu recebia 700 e poucos reais. E na época, eu dei uma conferida no Google hoje. Na época, o salário mínimo era R$ 151. Isso significa que eu recebia, na época, em torno de 5 salários mínimos. Desde então, nesses 21 anos, eu tive três quinquênios, o que corresponderia, fazendo a conta por baixo, sem pensar que um incide sobre o outro, a 30% de reajuste no meu salário. Além disso, eu tive 2 progressões por escolaridade, o que significaria mais 10%, 40%. Além disso, eu tive 6 progressões na minha carreira, que são aquela progressão a cada 3 anos de 5%, o que significa mais 30%. Ou seja, fazendo uma conta por baixo, né, hoje eu deveria receber em torno de 8 salários mínimos, o que significa em torno de R$ 9.000, com a carreira que eu fiz ao longo desses 19 anos. E eu recebo R$ 4.200 bruto no meu contra-cheque. Então, dizer que vai destruir a nossa carreira é uma coisa que a gente está viajando. A nossa carreira já está destruída. O que a gente recebe, quando a gente recebe 11%, 5%, 6%, é porque a gente corre lá e faz uma pós-graduação para poder receber 5%, só que a gente perde ele com a inflação, aí na recomposição da inflação a gente tenta ganhar, mas a gente não alcança. Então, a gente tem que pensar na carreira, que já vem sendo destruída há muitos anos, isso desde que eu entrei na prefeitura, as nossas perdas salariais elas são enormes, todos os anos, a gente nunca consegue o índice 3 correto. minutos. A gente nunca consegue o índice correto e a gente tem que pensar em recomposição de perda também. Não dá para a gente ir para a Assembleia terça-feira sem pensar na recomposição das perdas. A gente tem que pensar na carreira e tem que pensar no índice que está proposto de 30 e poucos %, porque esse índice vai nos ajudar a recompor um pouco do que a gente vem perdendo ao longo dos anos. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessas duas coisas. Não dá para a gente ficar só nessa de carreira, e as perdas, a gente não tem mais carreira, não tem mais carreira. Quando a gente recebe 11%, é para repor 2 progressões por mérito que eu tive, entendeu? Que eu tinha direito a elas. É uma vergonha, quando eu vi aquele cartaz da prefeitura falando
que tinha concurso aberto para contratação de professores com salário de R$ 2.400, eu fiquei com vergonha. Me deu vontade de rasgar aquele cartaz, de as pessoas saberem que o tanto que a gente estuda, o tanto que a gente trabalha para poder ganhar R$ 2.400, 2 salários mínimos. Eu não sei, eu acho que as pessoas estão vivendo em outro mundo, ou então sou eu que estou vivendo em outro mundo, porque não é possível que as pessoas não estão enxergando isso. Eu sinto muito, mas os meus colegas têm que ser acordados. Isso aí tem que dar uma sacudida em todo mundo, e eu acho que a gente tem que ir para a greve, sim. Eu acho que a gente, mesmo que a gente tem que construir a greve, né? Tá todo mundo falando, porque nós acabamos de sair do teletrabalho, porque não sei o quê, todo mundo vai ter uma desculpa para não fazer a greve. Só que a gente não sair de cara com todo mundo em greve não significa que a gente não possa construir a greve. Então, eu acho que a gente tem que tirar assim, greve por tempo indeterminado, a partir de quarta-feira, lutando pela recomposição de perdas e pela carreira, e construindo ela, e construindo a greve e ficar o tempo que for necessário. Não dá mais para ter tanta perda. É uma vergonha para nós o que nós estamos vivendo hoje e o dinheiro pelo qual nós estamos trabalhando. Obrigada. Gente, olha só, teve algumas mãos que se levantaram e abaixaram. Então, pela lista de inscrições, termina aqui. Tem alguém que se inscreveu e a gente perdeu a mãozinha? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, não, né? Vanessa, é só, eu relevantei a mão, relevantei é ótimo, né? Mas, assim, é só uma questão que eu queria, que vai voltar para o Gustavo também. Eu só queria, assim, que essa questão, sobretudo do ponto de vista fiscal do município, que a gente sabe que tem esse espaço fiscal. O que representaria o reajuste, por exemplo, da lei do piso? Ou outra, né? O que ele representaria dentro dessa margem da tal LRF, essas coisas que a gente já tem um longo histórico de debate, mas, assim, é porque eu acho que a gente tem que ter muito essa coisa assim, do que cabe no orçamento da PBH para a gente fazer a proposta, sabe? E o espaço é grande, né? Não, então, gente, embora algumas pessoas falaram para a gente terminar às 8, mas eu já sabia que não dava, né? Por isso que eu já tinha proposto um tempinho a mais. Então, nós vamos voltar para o Gustavo, e depois eu vou tentar responder algumas questões que foram levantadas. Gustavo. Então, vou tentar responder as questões, e primeiro só fazer um esclarecimento, talvez depois eu pensando bem, posso não ter sido bem entendido, tá? Quando eu fiz o comentário na minha exposição inicial a respeito das carreiras, o grau de investigação que a gente fez, que levou em conta, né, pesquisando caso a caso, a última carreira existente em cada situação, não nos permite dizer como é que foi a evolução disso ao longo das últimas décadas, né? Pode ser que cada uma dessas carreiras tenham sofrido vários ataques, né? Para isso aí seria necessário pegar em cada caso as alterações que ocorreram ao longo do tempo, né? Então, só para deixar claro, é apenas para dizer que não há nos municípios um mecanismo como o do subsídio no Estado e tudo mais em vigor, mas não nos permite afirmar sobre as perdas que ocorreram, e os nossos dados das médias de remuneração ao longo do tempo levam a crer que os reajustes são, na enorme maioria dos casos, extremamente desigual do ponto de vista da carreira, talvez com a linearidade de Belo Horizonte, coisas desse tipo, tá? Então, assim, só para dar uma evidência nesse sentido e não ficar aqui nenhum mal entendido, tá? O piso, desde que ele foi criado em 2009, ele evoluiu 304%, tá? Que era de R$ 950, foi para R$ 3.845. Nesse mesmo período,
a remuneração média de todas as capitais do Brasil, ela evoluiu 130%, né? 3 vezes menos, 2 vezes e meia menos, tá? Então, a gente pode ver que o reajuste do piso não corresponde nem de longe ao grau de evolução na média salarial dos profissionais do setor em conjunto das capitais do Brasil, tá? Então, só para deixar isso claro, tá? Apenas foi uma indicação no sentido que existe, sim, algum grau de carreira, com algumas gratificações, com alguns níveis, em todos os casos investigados, mas não nos permite dizer como foi as alterações disso ao longo do tempo. Então, essa é a primeira questão, né? A respeito da questão do Maranhão, a gente, durante a pesquisa, encontrou essa questão do salário de R$6.000 aí, tá? Que o governo do Maranhão divulgou, mas isso, na verdade, só é aplicável. A carreira, no caso do Maranhão, ela tem professores nível 1, 2 e 3, e só é aplicável no caso dos professores nível 3 para 40 horas, que é uma ínfima minoria da categoria, tá? Então, na verdade, a grande massa dos professores do Maranhão, eles recebiam piso até antes desse reajuste, esse último que teve em janeiro, e depois dele eles passam a não receber. Então, está meio que dentro daquela situação que está quase todos os municípios que eu falei antes, né? No caso do estado do Maranhão. Então, essa que é a situação. Com relação à questão fiscal, eu teria que fazer os cálculos, tá? A última questão, para dizer o quanto poderia se aumentar na massa salarial da educação, sem que ultrapassasse a questão fiscal. Então, não tem esse cálculo feito para, não vou dizer aqui, né, de supetão um valor aleatório, mas o que eu posso dizer é que os espaços são enormes, tá? A gente publicou o último boletim atualizando os dados inteiros de 2021, em todos os critérios. Lei de responsabilidade fiscal, os espaços são gigantes, e inclusive a PEC dos gastos também, tá? Porque houve uma queda expressiva, está lá no último boletim dos gastos com o pessoal, desde que a PEC dos gastos foi aprovada até hoje. Ainda que eu acho que a gente nunca possa enfrentar isso como limite absoluto, né? Porque do jeito que anda, daqui a pouco eles aprovam a nova PEC dos gastos que entra em vigor a partir de agora, que impede de crescer. Então, a gente não pode usar isso como limite absoluto, mas os espaços são muito grandes, tá? Mas aí eu fico aí pendente, a gente pode fazer esse cálculo, para dizer o quanto a massa salarial pode aumentar, isso representa um aumento percentual de quanto na remuneração, sem infringir essas leis fiscais que existem. Não vou arriscar dizer isso aqui sem ter feito, né, esse cálculo previamente, mas a gente pode fazer, não é algo muito complicado, não. Então é isso. Acho que era mais aquela ponderação que eu quis fazer mesmo a respeito das carreiras, para que não haja aí mal entendido. E vocês vão ver depois, vai como os números, só para reforçar outra coisa que a Vanessa disse também, tá? Não existe fonte unificada sobre piso, mesmo, assim, a gente fez uma pesquisa ampla, então nós tivemos que ir em caso a caso, e mais, a gente não pode confiar só no que a pessoa lá do sindicato e não sei onde nos falou, então a gente teve que ligar várias vezes para falar onde que estava a publicação e tudo mais, e só depois de ter uma fonte primária que falava ali o valor, a gente incorporou para fazer essa catalogação dos pisos, isso que dificulta bastante. Mas a gente está usando uma fonte unificada que não nos dá o valor do piso, mas nos dá o valor real das remunerações de todos os professores empregados, que é a RAIS, inclusive em série histórica. Embora a RAIS não fale nada de piso, mas ela fala remuneração real, conforme a formação, dá para fazer todas essas divisões. E acho que ali vai dar para extrair algumas informações importantes também, inclusive com relação à perda salarial acumulada em Belo Horizonte ao longo do tempo. Não vou me adiantar sobre isso aqui, no estudo vai aparecer direitinho, mas vai dar para a gente ver de 2006 para cá toda essa deterioração salarial, inclusive com o tempo que o pessoal está, no caso do município, com graus de formação e essas coisas todas, tá? Então, é isso. Gente, só algumas questões que as pessoas colocaram que eu acho importante. Começar pelo que a Dirce falou. Eu acho que tem uma certa importância no que a Dirce fala, e é uma discussão que a gente faz há algum tempo. Que, de fato, os governos usam a carreira como forma de compensação salarial. Isso é antigo, tá, gente? Os governos anunciam. Isso já foi mais forte,
Porque quando a rede era mais unificada no que diz respeito ao ano que ingressou, o bloco de pessoas que progrediam juntos era muito grande. Então, o governo anunciava, a cada momento da progressão, como se a progressão na carreira fosse um reajuste. E ele anunciava para a sociedade isso, né? Então, isso é uma coisa importante também, porque, ao obter a carreira, meio que debilitou muito a recomposição das perdas a partir do salário base. Então, as carreiras vão sendo achatadas, né? É óbvio. Porque se o salário base inicial ele é muito baixo, é óbvio que o nível 24 vai estar acima dele, com certeza, mas também vai estar baixo, né? Porque o salário inicial, que foi a referência para se chegar no 24, rebaixou demais. Então, isso é uma coisa importante que a DICE coloca, e é por isso que nós nunca deixamos de lutar pela recomposição das nossas perdas. Uma coisa é o que conseguimos ou deixamos de conseguir, né? E nós temos uma perda acumulada, se considerarmos a inflação, não o poder de compra, que esse é um outro cálculo, de 96 para cá, de 45%, gente, mais de 45%. Por isso que a gente apresentou esse dado, enfaticamente, em todas as nossas apresentações, né? Então, acho que isso é uma coisa importante para as pessoas entenderem. Uma outra questão que o Marcos coloca, que a prefeitura vai criando novos níveis no final da carreira. Ela não está com essa proposta. Agora, isso também não adianta. Criar novos níveis, mas ir consumindo os níveis ao mesmo tempo, não adianta por dois motivos. Pelo motivo que o Marcos falou, não adianta você ter níveis na carreira que você não aceita, que você não tem como acessá-los, né? Porque no seu tempo útil de trabalho você não tem como acessar. Hoje, na verdade, para os homens, tem dois níveis que você não acessa, que é o 25 e o 26, e para as mulheres, o 24 já não acessava, porque com 25 anos de serviço e 5 progressões para o pós-graduação, não chega ao 24. Né? Então, isso já era uma discussão colocada, né? Mas é um fato, né, esse debate. Durante um tempo, nós não fizemos o debate do piso. Bom, gente, eu não vou entrar nessa discussão, porque isso é parte das diferenças que nós temos entre nós, e é natural que exista. Nós sempre fizemos o debate do piso, né? Uma discussão que a rede tinha desde o início, ou pelo menos um setor, era que, na hora que a lei foi aprovada, a gente precisava lutar para ela ter alguns esclarecimentos dentro dela mesmo, ficar com a coisa mais precisa, né? Uma das coisas é que aquele parágrafo da proporcionalidade, ele dissesse claramente que a proporcionalidade era para carreiras superiores a 40, né? Ou que abaixasse o tempo de 40 para o tempo de 24, que era uma média do que os trabalhadores da jornada de trabalho, e a proporcionalidade se desse acima disso, né? Foi uma discussão, durante algum tempo, importante, né? Mas, enfim, de qualquer forma, achamos que, independente disso, é importante que a gente jogue peso nesse debate, sim. As outras questões que as pessoas colocam sobre a questão dos contrapontos, né, do que a prefeitura fala na mídia sobre a estruturação da escola. Esse é um negócio, gente, que tem uma certa importância e que a gente realmente precisa tentar fazer. Está chegando muita coisa na escola mesmo. Outra coisa são as coisas essenciais que a gente entende que deve chegar na escola. E qual é o problema? Tem problema aí, porque as compras estão muito centralizadas. E são recursos que estão sendo, na verdade, retirados do salário, né? E tem que ver o que são essas coisas, porque a gente é a favor da estruturação da escola. Mas você quer ver um negócio muito importante? Primeiro, está detonando, de uma certa forma, com a nossa possibilidade de planejamento. E outra coisa muito importante, a escola integrada está vindo para dentro das escolas, que vai precarizar demais o nosso trabalho. Outra coisa importante, o negócio do Xerox, que virou uma peleja,
né? Então, não tem mais estrutura de xerox para cada escola, é uma coisa centralizada com uma possibilidade reduzidíssima de que a gente acesse. Então, coisas básicas estão sendo destruídas, né? Porque não representam compras centralizadas grandes da prefeitura, né? Então, acho que isso é importante que a gente faça o contraponto. Bom, a outra questão, que aí eu queria ver com vocês, né, que as pessoas colocam no chat, da gente explicar essa assembleia. Nós temos tentado fazer isso, viu, gente? Toda assembleia, e o nosso objetivo é que a gente, na verdade, consiga fazer de novo nessa assembleia. Aí, eu queria fazer uma pergunta, bem simplesinha. A forma como a gente explicou aqui foi clara? Porque teve poucas perguntas sobre a explicação, né? Teve vários comentários importantes, eu não estou desmerecendo, mas a forma que a gente explicou, quando a gente está falando da destruição da carreira, foi clara, foi compreensível, é uma boa forma. Esse feedback a gente precisa ter, gente. Porque todos nós somos professores, e todo mundo aí que está ouvindo sabe que nem tudo que a gente fala para os estudantes, eles entendem aquilo que a gente está tentando falar, né? Então, esse retorno, se a fala... Só está desligado. Sim, esse retorno, se a forma é uma forma clara, ele é importante que a gente tenha, né? Cristiane, filha, cuida do microfone, porque aí toda vez que fecha o seu, fecha o meu também. Tá bem? Então, eu acho que isso é importante que a gente tenha o feedback, se a forma é clara, se essa forma de explicação está clara. A gente acha que é importante o que a Diz coloca, né? Essa combinação de que a carreira vai sendo destruída de duas formas, ela vai sendo destruída ao não ter o reajuste do salário base, mas é muito importante que as pessoas entendam que agora é uma destruição completa mesmo, né? Além de não ter recomposição do salário base, tem uma destruição da nossa carreira, é isso, ela deixa de existir. Ela não existe nem formalmente, nem como substituição às recomposições salariais, ela deixa de existir. Em 10 anos, ou talvez mais, ou talvez um pouco menos, não dá para saber, ela deixa de existir. Não, eu não quero, não. Então, isso a gente precisa saber se está claro, né? No mais, gente, é isso, gente. Tem alguém que ficou com dúvida sobre isso? Tá bem. Isso, tá bem. Eu acho que todas essas são questões. Eu acho que as pessoas deram um feedback positivo. Tá. Tá, então, tá bem. Então, vamos lá. Qual que é a proposta objetiva? A nossa proposta objetiva é a proposta aprovada pela categoria, proposta global. A nossa proposta é recomposição do nosso salário em 45% e que o piso, o valor do piso, seja pago no primeiro nível da carreira, com efeito ou incidência sobre todos os demais níveis. Entende? Que o piso, que o valor do piso seja garantido, mas que ele não seja garantido individualmente, que ele tenha uma incidência no primeiro nível da carreira e que todos os outros níveis da carreira sejam corrigidos de acordo com o valor que foi aplicado no primeiro nível, que seria o valor do piso. Essa é a nossa proposta, gente. Que não haja uma substituição por uma coisa pela outra.
Essa é a proposta objetiva que a categoria apresentou para a prefeitura. A prefeitura pode fazer uma contraproposta que garanta carreira e piso? Pode, e que nós teríamos que analisar, certo? Sim, nós sabemos que não será atendido, mas a gente não pode descartar, alguém disse que os 45% não será atendido, a gente não pode descartar a reivindicação. Aí a prefeitura tem que apresentar a contraproposta dela. A contraproposta dela, hoje, é 11,67%, dividido de 2 vezes, 5% pago em agosto, 6,77% pago em janeiro. Ela acenou com a possibilidade que, ao invés de pagar em janeiro, pague em dezembro, relativo ao salário de novembro, mas isso ainda não está dado. Hoje, o que a prefeitura apresentou é isso. E sobre a aplicação da lei do piso, o que ela apresentou, que ela vai aplicar da seguinte forma, eliminando os níveis da carreira que estão abaixo. E na interpretação dela, então, o piso não, a recomposição do piso não tem incidência para ninguém que esteja do nível 8 para cima. Só tem incidência para quem está abaixo. Ele não replica na carreira. Essa foi a proposta que a prefeitura apresentou, certo? Aí tem as outras questões, que é subir mais um nível para os trabalhadores do ensino fundamental, que já estão na rede e em efetivo exercício, e os 2 níveis da carreira da educação infantil, certo? Então, é isso. Tá bem? Bom, tem uma reunião com a prefeitura marcada para terça-feira, né? Essa reunião possivelmente discute só as coisas relacionadas ao planejamento, não discute os problemas relacionados com a SMED, porque tem pouca abertura para qualquer debate com relação a isso, e não sabemos se vai aparecer alguma coisa. Tem uma reunião na terça-feira pela manhã, antes da nossa assembleia, que vai ser à tarde. Enfim, eu anotei as sugestões do chat. Tá. Algumas pessoas estão fazendo a sugestão de que a gente use um exemplo concreto de um trabalhador. Vamos tentar fazer isso, né? Mas, de qualquer forma, isso. Tá bem, gente? Então, enfim, não tendo mais nenhuma questão, eu quero fechar agradecendo as pessoas, dizendo que nós achamos que é muito necessário uma greve, porque nós achamos que nós não vamos inverter a lógica da prefeitura sem que isso aconteça. Nós achamos que é necessário uma greve que tenha uma participação significativa da categoria, então nós achamos que precisa convencer a categoria, não dá para fazer greve de um grupo muito minoritário, a gente precisa convencer a categoria para que a gente tenha uma greve vitoriosa. Agora, gente, quem decide essas coisas é a categoria na Assembleia. Nós vamos defender a nossa posição e vamos tentar esclarecer qual é o problema pelo qual nós estamos deflagrando a greve, certo? Então, essa é a questão. Estamos numa campanha, dia 16 tem uma greve nacional pelo piso, mas a gente acha realmente que isso é muito pouco. É preciso, sim, e aí essa é uma tarefa da CNTE, que haja uma greve mesmo, nacional, para fazer essa discussão de piso e carreiras, porque é um outro problema que surgiu e que a gente tem que enfrentar. Então, é preciso que tenha essa mobilização nacional, porque isso nos fortalece, isso nos possibilita ampliar as nossas perspectivas. Não significa que a nossa luta aqui está condicionada a isso, não está, porque nós temos um prefeito, nós temos uma cidade que tem dinheiro e nós temos condição de fazer a luta. No mais, gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, queria agradecer a participação de todo mundo, acho que foi uma discussão com um bom nível, né? Pedir mais uma vez desculpas pelas dificuldades técnicas aí do início, e nos encontramos no dia 8. Alguém fez a discussão de que a gente fizesse esse debate novamente na segunda-feira.
vamos pensar no assunto. Mas temos uma dificuldade, nós temos várias escolas marcadas na segunda-feira para visitar, tá? Então, mas vamos pensar nisso aí, tá bem? Bom, eu acho que é tchau, né? São 8h26, acho que cumprimos.